é tão interessante quando a gente começa a humanizar as coisas, porque o erro, todos nós cometemos inúmeros erros durante um dia, durante uma semana, durante um mês. Só que a gente acostumou a definir quais são os erros aceitáveis e os não aceitáveis. Né? Esse pode porque, enfim, não é tão prejudicial. Aquele não pode porque aquele é mais escandaloso. E a Bíblia não nos respalda para fazer isso. Porque quando a gente começa literalmente a ter a mente de Cristo, eu acho que automaticamente as coisas começam a se esclarecer e os hábitos começam automaticamente a mudar. Aquilo que era importante, eu conto o testemunho de um colega, de um amigo, que quando se converteu, ele tinha um cabelão, não sei se eu já contei em outro podcast, mas eu acho que vale a explanação disso. Ele tinha um cabelão assim na cintura e aí ele se converteu. Um menino, né, um rapaz novo e tal, um cabelo comprido. E aí ele se converteu e aí ele começou a ir na igreja e tal, e uma semana, duas depois da conversão, que ele teve um encontro com Cristo, e aí um encontro bem lindo, inclusive, ele chega na igreja com o cabelo cortado. E aí todo mundo pergunta, nossa, mas cara, de anos esse teu cabelo, o que aconteceu? Por que cortou? E aí a resposta dele foi, cara, não sei, simplesmente me deu vontade e eu cortei. Não que o cabelo comprido seja um pecado, mas talvez envaidecesse ele a tal ponto de tirar o lugar de Deus na vida dele, até o ponto de que Deus convenceu a cortar o cabelo, e ele cortou naturalmente. Ou seja, não foi alguém que impôs isso, para te ficar aqui, para te fazer isso na igreja, precisa cortar esse cabelo. Então as coisas acontecem quando a gente começa a ter um encontro. Mas aí a gente entra num outro problema. Numa outra característica talvez da igreja, que é aquilo que eu tenho falado já em todos os Fala Aí, do podcast Fala Aí, e questionado alguns pastores. A gente chega na situação em que a gente encontra aquilo que eu chamo de síndrome do Antigo Testamento, que é o não desejo das pessoas hoje no tempo da graça e livre acesso ao Pai através de Cristo, o não desejo das pessoas em ter esse acesso, em terceirizar, e voltamos àquilo que a gente estava falando em off, em terceirizar a responsabilidade, terceirizar a revelação e aí também terceirizar o encontro com Deus e o que viabilizaria a mudança de mente. Porque muita gente ainda vive nessa mesma batida, ou seja, o pastor Natanael que entre no Santo dos Santos, o pastor Natanael que vá ao encontro de Cristo e portanto, vai ter exposto a sua vida, vai ter a sua vida destrinchada, como Davi dizia, né? Vai ter a sua vida destrinchada em Cristo e ele volta então com os livros da lei, com as tábuas da lei e nos passa aquilo que ele quer nos passar. Ele é o canal de Cristo. Eu não quero chegar lá, porque se eu chegar lá, eu vou ser revelado, eu vou ter essa mudança de mente e provavelmente aquilo que eu gosto de fazer, vou ter que deixar de fazer.